Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, eu, José Val, idealizador do programa, estamos aqui para trazer assuntos de relevância para a comunidade. E hoje a gente tem um convidado, José Val até me permite aqui falar um pouquinho, discorrer um pouquinho. É claro, ele vai fazer a apresentação oficial, né? Participou por diversas vezes com a gente lá na Rádio São Francisco de Anápolis, falando sobre direito do consumidor, né? Quem não quer saber dos seus direitos, né? Então, passa a bola para o José Val e vai fazer a apresentação devida, né? Com toda a pompa e circunstância da nossa comunidade de obra de hoje. É isso aí, José Val. Seja bem-vindo mais uma vez, meu parceiro. Amigos do 14, mais uma vez juntos aqui para mais um programa. E hoje a gente não trouxe aqui um profissional da área de saúde, de formação não é da área de saúde não, mas atua como advogado na área de saúde. Meu amigo Dr. Cícero Lage, ele que já está conosco no nosso projeto já há algum tempo, como o Verano falou, fez várias participações conosco quando fazíamos um programa de rádio, não é isso? E agora aqui no 14 é a primeira vez que o Dr. Cícero está conosco e vai voltar várias vezes ainda. Hoje a gente escolheu um tema, direito do consumidor. Então a gente vai abordar tudo em relação ao seu direito, ouvinte do 14. Mas antes de tudo, eu quero desejar ao Dr. Cícero que esteja bem aqui conosco e com o ouvinte do 14. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom a gente participar de programas que são preocupados em trazer esclarecimento para o público em geral. Isso é muito importante porque tem muita coisa a ser esclarecida e a gente conhecer os direitos e conhecer os deveres é muito bom, porque aí a gente sabe como proceder no momento certo. Pois é, doutor Cícero, o senhor atua na área hospitalar já há algum tempo e nessa área hospitalar, como em todas as áreas também, o consumidor tem os seus direitos, né? Ele busca os seus direitos e por outro lado também as instituições hospitalares têm os seus deveres e tentam defender aí também essa relação da melhor forma possível com o seu cliente, paciente, vamos dizer assim. E uma coisa do nosso dia a dia que a gente está discutindo sempre é aquela questão do direito que o paciente tem sobre o prontuário médico, não é isso? Às vezes chega um filho do compadre do paciente. Ele chega no hospital e diz assim, escuta, tá aí internado fulano de tal, eu queria o prontuário dele. E a coisa não é bem assim. Então a gente gostaria que o senhor começasse esse nosso bate-papo dizendo quem tem direito a esse prontuário e o que a pessoa deve fazer para ter esse prontuário em mãos. É claro, aquele que tem o direito ao prontuário. Pela legislação, quem tem direito ao prontuário é o próprio paciente. E, evidentemente, que o paciente só pode conseguir o prontuário via terceiros se ocorrer, no caso, uma incapacidade civil ou se vier a óbito, que aí existe a questão de sucessão. Então, tecnicamente, o prontuário é somente acessível pelo próprio paciente, até porque ele é um documento do hospital, um documento dos profissionais de saúde que nele atuaram. Ele tem que ficar guardado na instituição pelo menos 20 anos. Então, esse negócio, porque o prontuário é do paciente. Não, ele é do paciente com relação às informações. Mas, documentalmente, ele é um documento do estabelecimento de saúde. E, digamos assim, ele pode ser cedido em cópias para o interessado, que é o paciente, e na falta deste, digamos assim, na incapacidade desse, pode-se entregar a cópia para digamos assim, um responsável, né? Mas isso teria que ser feito de uma forma legal, em cartório ou não? Ou simplesmente nominar a pessoa, meu pai ou minha mãe, eles vão pegar esse prontuário? Ou não? Tem que ser uma coisa legalizada, em cartório, alguma coisa nesse sentido? Não. Quando o paciente vem a óbito, se a pessoa faleceu, aí a pessoa tem que exibir a cópia, né, da certidão de óbito, né, e aí normalmente a família estabelece, se tem mais de um herdeiro,
escolhe dentre os herdeiros quem vai representar o espólio. Via de regra é a viúva, né? Ou então o filho mais velho. Então esse representante é que vai solicitar formalmente, por escrito, a cópia do prontuário. É bom a gente deixar claro, Verano, para o nosso ouvinte do 14, que existe um protocolo dentro da instituição hospitalar. Porque às vezes as pessoas chegam lá, às vezes até exaltada, entendendo que a unidade hospitalar quer esconder alguma informação. Eu digo assim, não, eu vim buscar o prontuário e quero esse prontuário daqui meia hora, porque eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Não, existem protocolos que têm que ser preenchidos. Geralmente, às vezes, os prontuários não estão nem dentro da instituição hospitalar. Tem instituição hospitalar que aluga aí arquivos externos para a guarda desse material, porque é muita coisa durante os dias, meses e anos, não é? Então, a gente sempre tem esse problema. Quando a pessoa chega, pede o prontuário e o colaborador da instituição hospitalar diz que tem que se cumprir um protocolo, às vezes as pessoas ficam até exaltadas, que a instituição está demorando a entregar o prontuário, porque ela quer ajeitar o prontuário. Então é bom a gente colocar esse dia a dia, porque as pessoas têm que entender que cumpre esse protocolo, porque são documentos e documentos que traz a passagem de um paciente dentro de uma unidade hospitalar e que tem informações das mais variadas formas ali, que pessoas também podem usar para situações que não passam a ser interessante nem para o paciente, mesmo depois de morto, às vezes para a família, não é? Então a gente tem que ter esse cuidado e as pessoas saberem que a gente tem que estar atento a esses protocolos também. Então, isso é outro assunto também do dia a dia. Às vezes as pessoas chegam nos hospitais, aí eu estou falando de hospital privado, não é? Que presta serviço, às vezes, para o Sistema Único de Saúde, que presta serviço em caráter particular e que presta serviço para operadoras de plano de saúde e convênios de uma maneira geral. Então as pessoas chegam na unidade hospitalar, internam o seu paciente particular, assinam um contrato e depois, 2 dias depois, entende que não dá conta de pagar aquela conta e entende que aquele contrato não tem valor e que assinou aquilo ali porque alguém obrigou a assinar. Eu gostaria que você orientasse esse consumidor, porque se a instituição hospitalar pede assinatura em um documento, é porque ela está se precavendo de algumas situações, não é isso? Exatamente. É o seguinte, primeiro a gente tem que, o consumidor, né, que ele é o usuário do serviço, ele tem que ter em mente que para ele entrar num estabelecimento de saúde, para ser internado ou fazer qualquer procedimento, se ele pretende fazer isso através do Sistema Único de Saúde, ele tem que procurar o serviço de regulação do município, onde ele quer realizar o tratamento. Por quê? Porque não existe forma de o cidadão furar a fila do SUS. Porque senão, se tivesse uma permissão para que um ou outro cidadão venha se internar sem passar pela regulação, isso vai virar um caos. O que é difícil vai se tornar inviável. Exatamente. Por quê? Porque todo mundo vai querer furar a fila. Então é necessário que ele procure primeiro um posto de atendimento da unidade de saúde do município, onde ele vai ser indicado pela regulação, porque evidentemente ele vai ser avaliado clinicamente, e o médico vai dizer, olha, esse aqui é um caso de internação, esse aqui é um caso de urgência, esse aqui é um caso de emergência. A gente precisa, inclusive, de esclarecer que o fato de uma pessoa sair em busca de uma assistência médica, de ir para um pronto-socorro, não quer dizer que é um caso de urgência ou um caso de emergência. O caso de emergência é quando o paciente está morrendo. O paciente, se não for atendido, ele vai morrer. Os casos de urgência exigem atendimentos com uma certa celeridade, mas podem ser programados. Olha, eu não posso atender agora, mas você vai fazer cirurgia amanhã, vai fazer cirurgia depois da manhã, de acordo com, inclusive, com a agenda do cirurgião, do médico. Enquanto que os atendimentos usuais, comuns, ambulatoriais, isso aí pode ser feito a qualquer momento. Não. E existe muita tentativa de se buscar pronto-socorro de unidade de saúde, naquela, não, eu fui pronto-socorro, evidentemente todo mundo que está sofrendo dor, qualquer dor, nossa, é a pior dor. Mas existem dores e dores.
Se tem um paciente lá, por exemplo, que está com febre, está vomitando, está com náuseas, não está aguentando, e chega um outro lá que politraumatizado porque o carro ali na esquina bateu, ele se arrebentou no poste, está todo quebrado, evidentemente que esse paciente politraumatizado vai passar na frente. Então, nós temos que ter consciência disso. E outra coisa que é muito importante é que quem esteja esperando o atendimento médico, mesmo que esteja com dor, ele tem que ter digamos, o entendimento de que lá dentro uma equipe de profissionais de saúde está atendendo um outro paciente mais grave. Porque um médico não vai para um pronto-socorro ou para uma unidade de saúde ficar lá jogando dominó. Ele vai lá para poder prestar assistência à saúde do necessitado. E existe uma classificação de risco que indica, olha, esse paciente aqui precisa ser atendido com prioridade. E a prioridade aqui, que eu quero falar para o consumidor, não é idade, não. Pode ter 90 anos, mas se o outro lá tiver 18 anos ou 13 anos, mas tem a prioridade por causa do estado de saúde dele, da gravidade, por causa do risco de morte, ele vai ser atendido primeiro. Nesse caso aqui, eu que sou idoso, tenho mais de 60, isso não prevalece. Então tem uma série de peculiaridades no sistema de atendimento que o consumidor tem que atender. Daí o nome paciente, ele tem que ter paciência. No momento certo ele vai ser atendido. Então o contrato tem o seu valor, né? O contrato tem valor por quê? Porque nesse sentido, ele é um instrumento prévio para assegurar os direitos do hospital. Porque o hospital está prestando um serviço. E esse serviço é na modalidade particular. Agora, se esse paciente fosse regulado, ele nem assinaria contrato. Ele iria para o hospital através de uma AIH, uma autorização de internação hospitalar. Então, esse contrato que ele faz lá, ele ou o responsável por ele assinam lá no hospital, isso aí prevalece, é um ato jurídico perfeito e tem validade. Tossiço, Guilherme Derandi, você tem cartão de crédito? Não, já tive, ainda bem que eu não tenho mais. Ah, tá. Então, agora, já saí dessa armadilha. Já. Então eu queria perguntar, Verano, para o doutor Cícero. Aquelas pessoas, igual você, que não tem cartão de crédito hoje, já tiveram um dia, não é? Mas que recebe um cartão de crédito em casa sem pedir e acaba que as bandeiras de cartões de crédito às vezes querem colocar o cartão de crédito goela abaixo no consumidor. O que se orienta para esse consumidor, doutor Cícero? Bom, primeira coisa... Como reagir ao receber um cartão de crédito que você não pediu, doutor Cícero? Se o cidadão, o consumidor, recebeu em casa um cartão de crédito que ele não solicitou, ele tem, primeira coisa que fazer, pegar esse cartão, ver o número, no verso do cartão tem um número da operadora, da administradora, fazer um contato com o serviço de atendimento e fazer a reclamação. Anotar o protocolo, o dia e a hora que ele fez essa reclamação. E dizer, olha, eu não recebi, eu não solicitei esse cartão e recebi aqui indevidamente, eu não quero esse cartão, eu quero o cancelamento dele. E tem um prazo para fazer isso ou não? Não tem um prazo, mas quanto mais rápido você fizer, melhor. Não, então eu já sei o que eu vou fazer com a coleção que eu tenho em casa, então. Você pode devolver todos os cartões. Evidentemente, se você não utilizou o cartão, se você não desbloqueou, porque você tem que desbloquear o cartão para poder utilizar. E são bonitos, viu? Sim, Nossa. É tentador, né? O pessoal humano. Mas isso aí, inclusive, é passível de reparação de dano. Pela regra, pela lei, o cartão de crédito ele tem que ser solicitado por escrito, previamente. Só depois disso é que a operadora pode mandar o cartão para a pessoa. Doutor Cícero, mas se está implícito isso aí, por que continua acontecendo? E ao arrepio da lei, o que acontece? Que a gente fica sem entender, né? Geralmente é o risco, né? Às vezes o risco compensa. Por quê? Nós temos aqui um universo, vamos pegar aqui nos últimos anos, onde que houve uma explosão de consumo no Brasil muito grande. Isso decorreu de quê? De facilidades de concessão de crédito.
Principalmente o dinheiro de plástico também é muito fácil. Exatamente. Então mandava-se o cartão de crédito, a pessoa fica, puxa vida, quem nunca teve, acha que aquilo ali é o suprassumo do capitalismo. E vai, desbloqueia o cartão, faz compra. Sente-se importante, prestigiado, né? E é até natural, a gente não está nem é natural, é normal do ser humano. Né? Existe, é bom. E outra coisa, e a gente tem que considerar que antes de se enviar, de operador enviar um cartão de crédito, ela faz propaganda, dizendo que aquele ali é o melhor. Então a pessoa fica achando que aquele ali realmente existem muitas pessoas, digamos assim, de boa fé, inocentes, entendeu? E a pessoa acaba aceitando aquilo como se fosse natural. Puxa, como é que o cartão me descobriu aqui? Né? Mal sabe ele que o cartão está monitorando ele há muito tempo, doido para poder enviar o cartão e passa a usar. Por quê? Usou uma vez, acabou. Aí, chegando aqui um mês, vem a conta. E se não paga a conta em dia, aí vem os juros. E juros de cartão de crédito, a gente sabe, é juro muito elevado. O que cobra mais baixo aí é 9%, 10% ao mês. E o salário do operário, do trabalhador, ele não tem esse mesmo rendimento, né? Então vale a pena, porque historicamente, se a gente for pegar aqui a estatística com relação à reclamação no judiciário, somente 30% das pessoas reclamam. Então, se você 30%, puxa que está dentro do risco. Aí chega lá, não, tem uma indenização aqui de R$2.000, R$2.000 para uma operadora de plano de cartão de crédito não é nada. Né? Então, o que ela está ganhando lá na outra ponta, com a outra maioria, paga e sobra. Então, se quando é uma má prestação do serviço, o consumidor reclama, é claro que tem a marca do cartão, nós não vamos citar marcas aqui, né? E os bancos que estão na parceria aí com essas marcas, com essas bandeiras de cartão. Quando é essa má prestação de serviço e o consumidor ele vai atrás disso, as bandeiras, as marcas respondem solidariamente junto com os bancos? Sim. Como é que é isso? Sim, exatamente. É o seguinte, o que acontece é que, para facilitar as operações, as bandeiras fazem parcerias com os bancos. Porque o banco... Dividem o ônus e o bônus. Exatamente. Então, ali é uma parceria onde todo mundo ganha. Né? E, na má prestação de serviço, evidentemente que a instituição financeira ela é responsável solidariamente junto com a administradora do cartão. Então aquela conta que a gente colocou, 2.000 fica mais barata ainda, fica 1.000 para cá. Sim, né? Exatamente. Exatamente. Entendeu? E a gente não pode esquecer que essas empresas que operam esse tipo de produtos são empresas gigantescas e que o patrimônio às vezes alcança a casa dos bilhões. Então, a gente quando fala aqui de R$1.000, R$2.000, R$3.000 no curso de um processo, isso aí não é nada, isso aí é insignificante. Né? Se uma pessoa fez uma compra de R$10.000 e não pagou, R$900 no mês ela vai pagar de juros, se o juro for 9%. Mas aí tem uma multa de 2% pelo atraso, e tem mais não sei o que, mas em resultado vai pagar 1.000 e tanto. Então é um alto negócio para as administradoras de cartão. Daí ela fala, não, vou correr o risco. Mas isso diminuiu muito, viu? Diminuiu muito. Isso já foi mais abusivo. Hoje as operadoras, algumas, as principais, estão mais comedidas e a coisa tem andado mais, digamos assim, mais restrita a uma ou outra operadora. Mas ainda acontece. Então, o senhor atua muito nessa área aí dos combustíveis, os postos de gasolina da vida e das distribuidoras. A gente já vê algumas histórias de cartel. Quanto que é configurado mesmo o cartel nessa questão do valor do combustível? Veja bem, a grande questão para você caracterizar o cartel, o que é o cartel? É um agrupamento, digamos assim, de empresários que se unem para poder colocar um produto a um preço elevado para alcançar lucros abusivos. Né? Porque todo cartel ele visa lucro abusivo. Então, essa questão, nos combustíveis, é muito difícil você caracterizar cartel
porque a precificação desse produto, ela é, digamos assim, ela é demonstrada de maneira ostensiva. De longe você já vê o preço do combustível. E aquilo pode ser mudado também, Sim, sem prévia comunicação com ninguém. A qualquer momento. Aí na hora que chega lá, não, o preço já está outro aqui, já mudou o cartaz e essa regulagem da bomba também pode ser feita na hora. Na hora. Ah, então... Mas a questão é o seguinte, tem que ter, na verdade, uma reunião. Existe uma confusão, inclusive eu patrocinei os postos de Goiânia, uns 15 anos atrás, um processo lá gigantesco de acusação de cartel, e no CAD nós perdemos, mas fomos para o judiciário e estamos ganhando no judiciário. Porque a coisa veja bem, o consumidor, ele tem que entender que o preço do combustível, ele varia em fração de centavo. Não estou dizendo aqui 1 centavo, não, é fração de centavo. Primeiro é o seguinte, hoje a Petrobras ainda tem a concorrência dos importadores de combustíveis, né, de diesel e gasolina, e até de álcool também, que importa álcool dos Estados Unidos. Mas, até um tempo atrás, isso era um monopólio da Petrobras. Então, o que acontece? Shell, ABR, Esso, Ipiranga, todo mundo compra no mesmo lugar. E, evidentemente, que as distribuidoras têm ali uma margem de ganho, porque tem que transportar combustível, estocar combustível, aditivar combustível, aquele tipo de coisa. Tem um custo operacional, tem que pagar os funcionários e tudo mais. Então, isso acaba colocando os preços muito, muito similares, tanto na distribuição quanto na venda, no varejo, no revendedor. Por quê? Se você pega uma cidade que é igual Anápolis, né? Tem lugar aí que você vai a 200 metros, 300 metros, você tem um posto de combustível distante do outro. E se você um cara colocar lá, ó, o combustível hoje aqui está a 4,20, e o cidadão colocar, não, o meu aqui está a 3,80. Ah, meu amigo, vai entupir de fila, vai fazer fila na avenida, porque todo mundo quer colocar 3,80, porque a gasolina é igual, é o mesmo produto, né? Isso agora, com relação a entendimento sobre o cartel, isso aí é muito difícil de você caracterizar, porque os preços são muito próximos na aquisição pelo revendedor. Não, e até a questão também da divisão, que antes era decimal, passou para centesimal, está quase milesimal os preços, né? 4,280, né? Está igual o cronômetro de Fórmula 1, né? Exatamente. Então, a caracterização foi difícil. É por causa do volume, né? Volume. Não, mas não colocando essa casa centesimal aqui, mas para que isso? É porque o volume, um revendedor de combustível, um posto ele vende a 300, 400, 1.000 litros mês. As pessoas não têm noção, né? Exato. Se você pegar um posto, esses vinculados a grandes supermercados, isso aí vende a milhões de litros. Então, digamos assim, essa fraçãozinha ali no preço, lá na frente... É onde está o ganho. Exatamente, dá uma diferença muito, muito interessante. Então, eu assim, gosto mais do teatro, mas o Guilherme Verano gosta de shows. Não é? Aí falou do homem que gosta de show. Eu já não me conheço profundamente. Mas eventos, de uma maneira geral, na área do lazer. Quando o consumidor se sente lesado, eu comprei um ingresso para ir no show do Roberto Carlos. O Roberto Carlos não veio. E aí, às vezes, o promotor do show não quer devolver o dinheiro. Como é que o consumidor tem que fazer, doutor Cícero? Reclamar mesmo, buscar o direito. Você olha, tudo que você paga, tudo que você compra no mercado, seja produto ou serviço, tem que ser entregue de acordo com aquilo que foi ofertado. Então, se um empreendedor quer vender algum produto ou quer prestar algum serviço, ele tem que fazer isso, entendeu? Entregar aquilo que ele prometeu. Ele não pode entregar coisa diversa. Vou dar um exemplo para você, aconteceu outro dia aí. A Ivete Sangalo foi cantar não sei aonde aí, o palco desabou, machucou um monte de gente. Graças a Deus que foi só coisinha pequena e tal. Mas se fosse uma coisa com maior gravidade,
poderia causar morte e tudo Não, mais. e tanto é que prosseguiram o show, né? Sim. Prosseguiram o show para não dar problema. O problema é que aí você tem o hospital, quem machucou, porque se interrompe o show, eram dois problemas. Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, voltando no seu caso aqui, se o artista não comparece, o consumidor ele não tem nada com isso, ele pagou, ele está na expectativa. Às vezes digo assim, é o show da vida. Eu falei, cara, eu vou chegar aqui, eu vou ver o fulano de tal. E aconteceu no Rock in Rio agora recentemente, né? Aconteceu com a Lady Gaga. Lady Gaga, né? exatamente. Só que ela teve problema de saúde, comprovou e tal. E aí é um caso fortuito, né? E, digamos assim, fica mais fácil para o dono do evento chegar e negociar com alguém que venha reclamar. Mas nesse caso, se algum consumidor se sentisse lesado, não, eu queria ver a Lady Gaga. Exatamente, eu paguei para a Lady Gaga. Tem direito. Tem direito, eu quero ser indenizado. Apesar de laudo médico, apesar de sim, sim. E além de indenizado, pode dar um danos morais ainda ou não? Essa indenização não é o dano moral, é porque é a frustração. Veja bem. São pessoas que ficam meses na fila, né? Tem gente que dorme na fila, fica 3 dias na fila para poder comprar o primeiro ingresso da Lady Gaga. Porque eu vou no Rock in Rio e ver a Lady Gaga. Ele não está querendo lá ver outro cantor, outra banda, ele não quer ver nada, ele quer ver a Lady Gaga. A gente vê pessoas na fila chorando e achando, não, ela está brincando com a gente, vai acontecer. Chorando, de fato, a pessoa fica frustrada, né? Então isso aí abala emocionalmente. Evidentemente, a gente tem que esclarecer aqui para o consumidor que essa indenização também não é aquela indenização, é uma quirelazinha só para poder dizer assim, olha, tá aí um dinheirinho para você, né, para você ficar tranquilo aí, para não dizer que está no pior. Né, mas você quer receber aquela indenização para poder mudar de vida, não dá não. Dá para poder pagar, digamos, a conta do mês. Né? Agora vamos falar de banco. Aí a gente também reporta ao Guilherme Verano também. Tem várias contas em vários bancos, claro. Não é isso? Inclusive eles me ligam diariamente, o tempo todo oferecendo novos produtos, novos serviços, diariamente. Eu queria perguntar para o senhor, quando o consumidor se sente lesado por uma instituição bancária, cobrou taxa abusiva, ou ele está entendendo que houve cobranças ali indevidas, como que o consumidor deve agir, doutor Cícero? Bom, primeira coisa é ele conferir os extratos, estar sempre atento aos extratos. O consumidor, mensalmente, ele deve tirar o extrato dele e acompanhar a movimentação da conta bancária, ou da conta de poupança e tudo mais. E se ele constatar que houve algum abuso por parte do estabelecimento bancário, ele deve procurar, primeiramente, eu recomendo sempre procurar o gerente. Agora, se o gerente não resolve, ele procura o serviço de atendimento ao cliente, né? Os bancos têm esse serviço. Se o serviço também não atende, tem banco que tem ouvidoria, ele vai na ouvidoria. Se o gerente não resolve, o serviço de atendimento ao cliente não resolve, a ouvidoria não resolve, reclamação no Banco Central. Ele vai lá formalmente e o Banco Central vai, porque não importa aqui o valor, pode ser R$1, o Banco Central vai e você não pode fazer isso. E por quê? Porque às vezes é R$1 com um cliente. Mas você imagina, um banco que tem 15 milhões de clientes, se ele fizer isso todo mês, com todos os clientes tirando R$1, são 15 milhões por mês. No final do ano... É aquela confiança que a gente faz do combustível, então, que as pessoas não têm noção do volume. Exatamente. Você tem noção do volume que você tem em casa, se você negocia, você pensa, não, é pouca coisa, mas no volume... Exatamente. Então o Banco Central fica atento a essas reclamações. Isso. Via de regra, os bancos fazem o estorno, né? Porque a pessoa reclamou, às vezes por causa de R$1 você pode perder o cliente. As questões de cartão clonado também, sim. perder cartão... Não, mas aí já é outra coisa. Né? Uma coisa é manuseio abusivo de taxas, né? É o próprio banco tirando lá uma querela da conta do correntista. Outra coisa é clonagem de cartão, é assalto lá dentro do banco. Isso aí é tudo responsabilidade do banco. Se você entrou dentro do estabelecimento, acabou. Por quê? Porque essa questão, esses crimes de roubos e clonagens, estelionatos, isso aí é risco do banco. Por quê? Porque o banco mexe com uma mercadoria, que é o dinheiro, que atrai o ladrão, o assaltante, o estelionatário. Por isso que tem aquele negócio lá do cara chegar ali, trocar, fazer confusão, trocar senha. Saidinha. Saidinha.
Quer dizer, a malandragem está sempre inovando para poder... Esse aí então não dá muito trabalho para o consumidor para reagir? Não, dá não. O que dá trabalho para o consumidor é ele ceder, porque tem muita gente que faz isso, é ceder a sua senha pessoal para, não, isso aqui é meu pai, isso aqui é meu irmão, isso aí dá problema. Dá problema para o consumidor. Por quê? Porque ele está quebrando o contrato, porque o contrato entre banco e consumidor é de que aquela senha ela é pessoal e intransferível. Ele não pode... para minha mulher, não pode. Você não pode transferir a sua... Eu não passo minha senha? Entendeu? Não pode. Se você não fizer pode. Isso aí... o doutor Cícero está falando, não pode. Não, só eu. Não, ele está falando. A legislação que não permite. A legislação, e o doutor Cícero está explicando, viu? Porque tem gente que... Não, aqui para mulher é sogra, então... Não, é sem cogitação. Doutor Cícero, já que o senhor falou em sogra, doutor Cícero, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. As pessoas ingressam aí em faculdades, fazem vestibular e às vezes o curso ainda não é reconhecido. Isso já é uma prática no Brasil. A instituição tal abre um curso de direito ainda sem reconhecimento do MEC, faz o vestibular, quem passa matricula e às vezes chega no final do curso, esse curso não é reconhecido ainda. O que acontece com as instituições de ensino superior nessas situações? Responsabilidade. É aquilo que eu estava dizendo. Tudo aquilo que você oferece para o consumidor, você tem responsabilidade sobre aquilo que você está oferecendo. Se um estabelecimento de ensino, no caso aqui superior, que você está dando um exemplo, oferece um curso de graduação, de nível superior, e não está ainda habilitada pelo MEC para poder prestar esse serviço, ela tem uma responsabilidade aí absurda. Então, ela tem que correr contra o relógio para poder, antes de, digamos assim, antes de dar os 5 anos, se o curso tem 5 anos, direito tem 5 anos, antes de completar os 5 anos, ela tem que regularizar a situação, porque os alunos, né, não podem ficar no prejuízo. Uma curiosidade minha, só acontece no Brasil isso? Olha, que eu tenho notícia, sim. Pois é, porque é uma coisa que foge à minha compreensão. A verdade é essa. Se não pode, não pode, gente. A partir do momento que pode, está liberado, vamos lá fazer. Agora, não, vai correr a papelada, né? Vamos correr a papelada, enquanto isso você vai estudando. Aí no final a gente vai ver o que acontece. Não deveria se mudar alguma coisa nesse sentido? Ou eu estou exigindo muito? Não, você não está exigindo muito, não. O correto seria, olha, você só pode, digamos, abrir o seu vestibular para determinado curso depois que você tiver preenchido todos os requisitos e atendido todos. É o tal jeitinho brasileiro, mas não. Então o que acontece? A pessoa faz o protocolo, sabe que lá na frente ela vai conseguir, porque existe muita ingerência política, e depois que você tem, por exemplo, vamos colocar aqui, igual falou, um curso de Direito, você tem lá, já está no 4º ano, você já tem, a cada semestre você coloca dentro de sala lá 60, 70, 100 alunos, então você já está lá com 500, 600 pessoas estudando. Como que o MEC vai chegar, o Ministério da Educação vai chegar e falar assim, não, eu não vou deferir. Vem cá, primeiro, é dever do Ministério da Educação fiscalizar esse tipo de coisa. Mas aí, na questão da ação, por exemplo, chegou no final, não teve o diploma, o MEC falou, não vou chancelar esse curso, não. Aí como que fica esse aluno? Indenização. O aluno tem direito a receber o que ele pagou e receber uma indenização pela frustração de tudo aquilo. E dependendo de como for o caso, ele pode entrar até com lucro cessante, dependendo daquilo que ele esteja fazendo. E tudo que ele aprendeu, então, não serve para nada? Não, aquilo que se aprende não se joga fora. Mas eu falo em termos práticos mesmo. Em termos práticos, sim, porque ele tem que estar registrado no Conselho Regional. E se o curso dele não é homologado, ele não recebe diploma. Se ele não recebe diploma, ele não consegue homologar, fazer o registro no Conselho Regional. No caso aqui, se é direito, na OAB. Se for enfermagem, no Conselho Regional de Enfermagem. Se for medicina, Conselho Regional de Medicina. Né? Uma coisa está ligada à outra. Então, ele tem conhecimento, mas não pode exercer a profissão, porque ele não tem a profissão. Então, quem está entrando em estabelecimento de ensino, principalmente essas questões novas, como
EAD, que é o ensino à distância, tem que tomar muita atenção. Muito, muito mesmo. Porque a pessoa vê a internet, é um negócio maravilhoso. Você não vê coisa feia na internet. Não. A não ser, assim, as coisas feias do mundo mesmo. Mas quem está querendo vender produto e serviço, só coloca coisa de primeira linha. Aliás, eu antes de ser advogado, eu fui fotógrafo muitos anos. E fotografava produto e fotografava moda. E às vezes a gente chegava num ambiente e falava, você tem um mostruário? Eu nunca me liguei, fiquei muito atento a essa questão de mostruário, porque na minha cabeça sempre funcionou o seguinte: você já viu um mostruário de coisa feia? Se eu ia apresentar um mostruário, se era produto, que naquela época eu fotografava para as agências que atendia Mesbla, Sloper, né? Os grandes magazines da época, né? Então, levava fotografia de produto bem feito, bonito. E se era moda, você só levava também mulher bonita e homem bonito. Então, você vai chegar a levar foto feia? Então, mostruário é bobeira. Então, na internet, todo mundo coloca as coisas como se fosse uma maravilha. Né? Você entra, quero ver Aconteceu agora lá em Goiânia, uns meses atrás, uma agência de viagem lá, fechou e deixou muita gente. A pessoa que compra o pacote, ela quando entra, ela vê que maravilha de praia, beleza, é a praia dos... Até psicologicamente falando, ela cancela tudo de ruim, ela pensa só no... Exatamente, ela sonha com aquela praia, com aquele hotel e tal, mas tem que prestar atenção. Então essa questão do ensino EAD, tem que prestar atenção, tem que verificar se esse estabelecimento de ensino que está oferecendo aquele curso, se ela está regulamentada lá no Ministério da Educação. Porque se não tiver, depois você vai reclamar para quem? Às vezes você está aqui em Anápolis, fez o curso aqui, fez via internet, e a empresa está lá em Santa Catarina. E aí? E no endereço que provavelmente funciona na mercearia. Endereço, meu amigo. Você chega lá, um abraço. Não, e o interessante é que as pessoas, até esse lado psicológico, Zé Val, as pessoas eu não penso que a pessoa não tenha consciência disso, ela tem essa consciência, assim, mas muitas vezes não quer buscar, não quer procurar, ela está sabendo que pode estar indo para o buraco, mas mesmo assim ela se nega a acreditar naquilo ali. E a gente vê golpes mais golpes, questão de e-mails, a Receita Federal mandou o e-mail, então cansa todo dia na televisão, a Receita Federal não manda, o Banco do Brasil não manda, a Caixa não manda, ninguém manda, mas mesmo assim as pessoas parecem que insistem em cair nos mesmos golpes, né? Tem muita gente de boa fé e muita gente, assim, humilde mesmo, inocente. É inocente, né? Inocência, a pessoa chega e acha que, porque ela tem um coração puro, ela acha que todo mundo que está ali no mundo da internet também tem, e por aí vai. E aí entra digamos assim, numa situação que, via de regra, traz prejuízo. O senhor falou em agência de turismo, só que o senhor já deu um exemplo aí também já do mais duro possível. A agência fechou e deu cano em todo mundo. Mas vamos dizer que eu comprei um pacote de viagem de uma agência qualquer e viajei e não achei que fui lesado de alguma forma lá pelo hotel ou pela empresa que me transportou para a praia tal lá. A agência responde solidariamente porque ela vendeu esse pacote para você? Sim, veja bem, aquilo que eu disse. Quando você se propõe a vender um produto ou se você propõe a fornecer um serviço, você está ligado intimamente naquela situação. É aquilo que eu disse. Às vezes a pessoa coloca lá a fotografia de uma praia maravilhosa, né? E o que acontece? O hotel maravilhoso, aí você, vou para um hotel, beleza. Aí quando você chega lá, não é nada daquilo. Entendeu? A comida horrível, o hotel é horrível, a praia é horrível. A questão que você falou, as fotos vão ser sempre os melhores anos. Exatamente, exatamente. Igual o mostruário. Então, aquela questão do mostruário, você está vendendo uma coisa e está entregando outra. E não pode. Então, isso tem que ser, o consumidor ele tem que ter a certeza de que ele não pode ser enganado. Né? Porque isso aí é aquele tipo de coisa. Você está comprando gato por lebre. Não pode, isso aí a responsabilidade da agência aqui é total. Não adianta você ganhar, que agora eu vou entrar com outra companhia aérea, porque a companhia aérea vai te deixar lá mofando lá. Peraí, olha, o que eu comprei está aqui, está escrito, eu comprei, paguei, até porque isso aqui é pago antecipadamente, né? E às vezes a pessoa compra com 10 meses, 1 ano de antecedência. Navio, às vezes a pessoa nunca andou de navio, cruzeiro, pô, que beleza. Aí chega lá aquela bomba. Entendeu? Problema, não, já aconteceu aí o navio parar no porto,
porque 500, 600, 800 pessoas com problema intestinal por causa de comida. Né? Entendeu? Aí imagina, aí você sai, digamos que seja a sua lua de mel. Você casou, lua de mel, puxa vida, vou para um navio, chega lá, dá uma desinteria daquela que você tem que sair, você tá louco, cara, perdeu, agora peraí. Então você tem direito a ser reparado. Aí você vai ficar correndo atrás da operadora lá, do navio. Não, você vai aonde? Quem te vendeu o pacote. Entendeu? Tem que te vender coisa boa. A gente não está aqui para poder ser enganado, não. Entendeu? Essas orientações o consumidor precisa de ter. Ele tem. Porque às vezes passa por tudo isso e acha que não deve fazer nada, não é? E aí fica as agências, ou quem quer que seja, prestando um mau serviço e causando problemas. E mesmo porque na questão da internet a coisa está muito interpessoal hoje. As agências, e a gente sabe que tem uma série de serviços prestados e tipos de profissionais que estão desaparecendo do mercado. A pessoa monta seu pacote hoje sem precisar nem de pisar na agência. É tudo pela internet. Então é o mundo virtual. O mundo virtual, como a gente sempre fala, tem tudo de bom e tem tudo de ruim também. Então, eu acho que até essa questão do direito está tendo que se adaptar ao mundo virtual. Há regras que não existiam e jurisprudências que não existiam que vão ter que passar a existir também, né? Eu estou enganado. Não, tem que ter. Isso é um processo de evolução em que todo mundo tem que estar atento. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Um tempo atrás, eu fui aos Estados Unidos e comprei numa loja um conjuntinho para minha filha trabalhar. Ela é advogada também, e aí, esse terninho é um terninho muito bonito. Aí cheguei lá, comprei e tal, paguei, fui embora. Cheguei lá na casa da minha irmã, embora, olha que coisa que eu comprei para minha filha e tal, não sei o que, para Mariana, olha que coisa bonita e tal. Ela falou, mas isso aqui não serve para ela, isso aqui vai ficar pequeno. Aí a minha irmã, que é menor do que ela, vestiu, isso aqui serve para mim, mas não serve para ela. Ela falou, então vou voltar lá na loja. Aí perguntei, né, do Brasil, daqui, será que eles trocam lá para a gente? Eu falei, não, vai lá que eles trocam, pode deixar, você pode voltar lá depois que troca. Então, uns 3 dias depois eu voltei na loja, procurei a atendente, ele falou, eu quero trocar para um terninho, esse mesmo modelo, mas eu quero um número maior, porque ficou pequeno para minha filha. Ela foi, deu entrada, pegou a mercadoria, pegou o código, deu entrada, me deu o cupom fiscal de entrada, eu fui lá na prateleira lá com a minha mulher, escolhi um número maior, voltei. Cheguei na mesma moça, entreguei para ela o vestido, o terninho lá, ela pegou, digitou lá, código de barra lá, abriu a gaveta, tirou lá não sei quantos dólares lá, me devolveram. Na hora eu perguntei, mas só quer trocar. Por que você está me devolvendo o dinheiro? Ela virou e falou assim, olha, o senhor comprou aqui esse terninho há 3 dias e ele tinha um valor. Hoje essa mercadoria está em promoção, então eu tenho que devolver o dinheiro para o senhor. Porque hoje essa mercadoria aqui, ela está valendo menos do que 3 dias atrás. Aí eu saí de lá, assim... espantado. Tá na luva, cara. Será que dia que nós no Brasil vamos chegar nesse nível? Posso até pegar um exemplo de uma rede americana que já até fechou, faliu, né? Não sei nem se foi por conta disso. A Sears, acho que é Sears Roebuck, que Sim. é o nome. Se eu deve se lembrar. Já fotografei para ela muito. A loja Sears. O lema da Sears era satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Exatamente. Aí funcionando no Brasil era dessa forma. E funcionando no Brasil. Eu lembro que tinha uma loja lá em Brasília no Venance 2000. Você podia chegar lá que não me serviu, não serviu, tá aqui seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum, ou quer trocar, ou seja, funcionava esse padrão americano. E por que funcionou a Sears aqui desse jeito? Por que as nossas também, né? Não sei, de repente tem alguma que funciona desse jeito, mas da maneira mais amarrada. Por que não funciona a coisa instantânea, né? A gente fica por entender. E a Sears, eu não sei se ela faliu no Brasil, ou se foi a nível mundial, ou se no Brasil eles desistiram disso, né? Porque o brasileiro também tem aquele que usa a roupa e fala, devolve lá, não gostei não, né? Devolve a roupa, pega o dinheiro, acontece, isso, né? É triste, né? Doutor Cícero, vamos falar de negativação do indivíduo aí nos cadastros. Eu estou com o meu nome no Serasa. Serviço de proteção de crédito. Serviço de proteção de crédito. Qual que é o critério correto? O senhor comprou na loja do Verano e não pagou. O Verano pode negativar o senhor do jeito que ele achar e pronto, acabou? Como é que é isso? É o seguinte, se eu vou na loja do Verano, compro uma mercadoria ou tomo um serviço e não pago, ele tem todo o direito de inscrever o meu nome, o meu CPF lá no Serviço de Proteção ao Crédito.
Agora, sem avisar o senhor, sem não, nada? o que acontece é o seguinte, para evitar abuso, que na minha ótica não tem abuso nenhum. Se você comprou e não pagou, você tem que tomar alguma medida para poder receber, para restringir as ações de pessoas que comportam dessa maneira na sociedade. Mas existe um entendimento na lei de que o consumidor tem que ser avisado quando o nome dele é incluído nesse cadastro negativo. Então, o que acontece? Antigamente, a própria loja mandava a correspondência. No início disso aí, mandava inclusive com carta registrada, com AR, com aviso de recebimento. Hoje isso não tem mais essa exigência de basta uma carta pura e simples. Você chegou lá no correio e mandou uma carta. E quem manda, via de regra, essa carta é o próprio serviço de proteção, né? É a Serasa, é o SPC Brasil, eles mesmos fazem esse controle. Para quê? Para ter a certeza de que o consumidor está sendo comunicado aqui, porque eles têm uma listagem de todos os nomes das pessoas que estão negativadas. Seja porque comprou e não pagou, seja porque o nome foi a protesto, não é? Então, isso aí, automaticamente, essas empresas, elas têm um contrato com o correio que elas fazem uma listagem. Hoje eu vou colocar aqui 10 mil cartas, e nessas 10 mil cartas está lá o nome do Cícero, que comprou lá na loja do Verano e não pagou. Posso pegar um exemplo até do início da conversa, que a nível hospitalar pode funcionar da mesma forma? O hospital pode fazer isso com o cliente? Sim, é serviço. O hospital é serviço da mesma forma que o outro. É aquilo que a gente falava, às vezes a pessoa não tem a noção, acha que o hospital tem a obrigação e não tem que receber, não tem para pagar e pronto. Eu imagino que vocês devem deparar com situações dessas muito, né? Então funciona da mesmíssima forma. O hospital... E aí, só para agregar um pouquinho, só para contribuir com a conversa. E quando o paciente vai a óbito, aí que você vê o problema. Aí que as pessoas entendem que o hospital, às vezes, não deveria cobrar. Não é? Tem essas situações. Tem. E tem uma situação atípica no hospital, interessante. É que, para não morrer, as pessoas fazem qualquer coisa. Então, por exemplo, o pai está com um filho doente, o pai ou a mãe que está com um filho doente, quer que o filho tenha a saúde restabelecida. E se ele tiver que chegar lá e assinar um contrato, o negócio vai ficar em 6 mil reais. Ele não tem 6 mil não, mas ele pensa assim, não, eu tenho 1.000, vou conseguir 1.000 com mais fulano e com meu pai, junto a família, amigo e tal. Porque normalmente os problemas de saúde, eles são, quando a pessoa não tem recurso, ela recorre às pessoas próximas para poder obter esse recurso e pagar a conta Aliás, vou até dizer uma coisa, a conta do médico, porque normalmente quem ganha nessas operações são os médicos, porque a conta de hospital mesmo é pouca. A diária de internação, ela é praticamente o preço de uma diária de hotel. É isso que eu falo, é quase hotelaria mesmo. É praticamente hotelaria. Pode ser que a medicação fique um pouco mais caro, mas vai depender do tipo de medicação, né? Então, mas quem ganha dinheiro mesmo com isso aí é médico. Às vezes a conta hospitalar fica grande por causa do honorário médico. Vai fazer uma cirurgia, o médico chega lá e fala, não, minha cirurgia, o meu honorário é X mil reais. E naquela questão de parceria que a gente estava falando, então o médico é parceiro do hospital também no ônus e no bônus, vamos falar dessa forma? Quando fica no prejuízo, é um prejuízo geral, né? Os dois ficam no prejuízo, né? A gente tem que fazer uma observação e geralmente as contas de pacientes em UTI fica valores também maiores. Mas o que o Dr. Cícero quis colocar é assim, quando você agrega o serviço hospitalar ao honorário médico, e tudo isso compõe a conta... E isso é um contrato só, aquele que assina, já está implícito qualquer médico que vai atender aquele paciente. Está implícito. Mas voltando ao nosso assunto, e aí quando é o contrário, estou falando da negativação. O senhor comprou na loja do Verano e pagou direitinho. Por um azar, o Verano negativou o senhor. E aí, o senhor tem direito aqui? Bom, aí eu tenho direito à indenização. Porque nós temos duas situações. Uma é o Verano ligar para mim e fazer uma cobrança indevida. Isso não dá direito. Eu fui lá na sua loja, comprei e paguei. Mas, digamos, por um equívoco,
o seu colaborador lá não anotou que eu paguei. Aí fica em aberto lá a minha conta. Aí você pega e o colaborador me liga cobrando. Então ele está fazendo uma cobrança indevida. A mera cobrança indevida, ela não dá ensejo à indenização. Basta simplesmente que eu dizer, mas eu já paguei. Fala, então tá, desculpa e tal. Tanto que as notificações, eu não sei se vocês observaram isso, normalmente o credor manda uma notificação cobrando e embaixo ele coloca lá, se você já pagou, desconsidera a notificação. Já recebi várias dessas. Sempre, entendeu? Isso aí é uma ressalva que é permitido por lei, entendeu? Porque às vezes enquanto você está... É um bom senso, você é uma pendência jurídica menos. Né? Agora, outra coisa é você... eu fui lá, comprei, paguei e mesmo com isso você vai lá e inscreve o meu nome como se eu estivesse devendo. E por que essa contrapartida? Para entrar o nome no SPC é rápido, é fácil, mas para tirar às vezes da mão de obra. Não, é o seguinte, não, o sistema é até eletrônico. Hoje, antigamente, você pedia, era tudo, digamos assim, manual, né? Mas hoje é sistema eletrônico, você, para tirar, basta lançar o CPF da Resolve pessoa. na hora. Na hora, a empresa tira na hora. E se não tirar? Se não tirar, outra indenização. Né? Eu quero outra indenização. Então, se o senhor foi nos Estados Unidos e comprou o conjuntinho da filha do senhor, mas vamos trazer aqui para o Brasil. Você vai numa loja e compra um produto e levou para casa. Ou melhor, um produto de mostruário. Chegou em casa, você viu que é produto, você não gostou dele. Ou então eu comprei um presente para o Verano, só foi na loja e comprou o mesmo presente. Aí nós entendemos que o Verano não deve ficar com 2 produtos iguais do mesmo jeito. A gente tem direito a essa troca? Como é que é isso? Veja bem, essa questão por exemplo, você falou que nós estamos dando um presente, eu dando um presente e você também dando um presente. Nós compramos... Só para esclarecimento, não chegou esse presente até agora. Se a gente dá um presente para o Verano, ele recebe 2 presentes iguais, o que ele pode fazer? Ele vai lá na loja e pede para poder trocar e justifica, olha, eu gostei, mas eu recebi 2, então eu tenho 2 iguais. Via de regra, os comerciantes trocam o seu produto por outro produto, mas ele não tem a obrigação... No Código de Defesa do Consumidor, como não, é que é isso? Fica a critério do lojista. Tá. O lojista pode falar, não, você comprou aqui, comprou. Mas é aquele tipo de coisa. Se ele adotar uma postura antipática, ele vai acabar perdendo o freguês. E normalmente essas questões de presente, ou é lista de casamento, chá de bebê, esses negócios que o pessoal inventou, agora tem um monte de chá, né? Ou seja, são locais onde as pessoas, eles deixam uma lista, e a pessoa vai lá e compra um outro, e às vezes a pessoa, isso aí dá muita repetição de presente. As lojas trocam de bom grado, as lojas que vendem presentes trocam de bom grado. José Val, a gente está partindo para a reta final do... Que é isso, Verano? Esse programa tem que ter 2 horas de duração. Não, e só para complementar isso aí, inventaram o tal do vale presente hoje, que né, diminui muito isso aí, né? Tá o valezinho, né? Aí você vai lá e escolhe, né, o que você quiser. Então, a minha última pergunta, compra pela internet, pode ser trocada? Sim, pode ser trocada, mas tem prazo. Quem comprou pela internet, produtos ou serviços, ele tem 7 dias para poder acusar ou falar, olha, não gostei, não foi isso que eu comprei. Isso é norma geral ou cada loja isso aí tem? É lei mesmo, isso aí é lei. Né? A loja tem que trocar. Ele é outra coisa, ele pode trocar o produto dele ou pode pedir o dinheiro de volta. O arrependimento, então, 7 dias. Nesse caso aí, 7 dias. Agora, passou de 7 dias, um abraço. Né? Aí já não... A não ser que o produto tenha vícios, né? Ou tenha defeitos. Se for bem durável, aí 90 dias. Depois dos 7 dias, ele tem mais 90 dias para poder reclamar. Para poder, opa, isso aqui eu não quero porque esse negócio aqui não funciona. Se for bem não durável, aí são 30 dias. Depois dos 7. O fato é que se tornaram bem mais confiáveis, né? Hoje as pessoas, se no início era complicado, a gente sabe que tem toda essa questão logística e talvez as maiores empresas do mundo hoje, elas não tenham nem uma loja
fixa, né? São lojas virtuais, né? Sem depósitos, né? Se a gente pegar a Amazon que trabalha com livros virtuais, a questão das entregas, né? Otimizou tudo, né? E está tudo muito mais confiável hoje em dia também, né? E para o consumidor também é bom, porque é o seguinte, a internet ela possibilita você fazer a reclamação, né? E se começar determinada loja virtual, receber reclamação, ninguém compra. Aquele espaço dos clientes, né? Que a gente fala e aquilo ali, rapaz, aquilo ali é uma faca de dois gumes. Você tem que atender o cara muito bem, porque tem muita gente criteriosa. Muita gente criteriosa. Tem gente que olha nos mínimos detalhes. Agora tem gente que é mais tranquilo. Não, tá bom, e bora pra frente. Mas tem gente que olha tudo. Eu achei desse jeito. Ô Verano, eu falei internet aqui, a última pergunta, não foi por acaso não. Esse tipo de programa aqui é bom ser um programa que interaja com o nosso público aqui do 14. Então, doutor Cícero, para você, meu amigo, minha amiga do 14, vai estar vez ou outra conosco aqui no nosso programa. E se você quiser deixar alguma pergunta, tem aí os nossos endereços no Facebook, no Instagram, não é isso? Você já pode estar enviando perguntas para o doutor Cícero. Ele vai voltar aqui para falar de direito de família, falamos de direito do consumidor, de direitos trabalhistas, que esse é um tema interessante. Agora com a reforma trabalhista, muitas dúvidas. Então você pode estar encaminhando as nossas perguntas, porque quando o doutor Cícero voltar a estar conosco, ele vai estar respondendo essas perguntas aqui conosco. E por hoje eu quero dizer para o senhor, doutor Cícero, parceiro antigo nosso, continua sendo parceiro. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu é que fico muito satisfeito de estar aqui junto com vocês, né, de estar falando aqui para o seu público. E a minha expectativa é de que o público tenha entendido aquilo que a gente buscou explicar detalhadamente, né, com muita tranquilidade. Mas o que é muito importante, o consumidor tem que ficar atento, você que está nos assistindo, fique atento em tudo aquilo que você vai fazer. Se vai comprar, observe os seus direitos. Se vai tomar um serviço, observe os seus direitos. E sabendo também que existem muitos empreendedores bons de se relacionar. Às vezes você compra um produto e fica fã daquele produto a vida inteira, porque você é bem atendido, o produto é bom e te traz a satisfação que você buscava na hora da compra. Né? E serviço é a mesma coisa. Né? Você buscou um serviço, foi bem atendido, o serviço te satisfez, então você acaba ficando freguês. Né? É isso que a gente está no mundo, é para interagir. Tem que estar ciente daquilo que você pode fazer e tem que também saber que do outro lado tem um mundo de gente querendo fazer de tudo para tirar o dinheiro que está no seu bolso. Então, controla aí. Tá certo. Dessa forma, então, a gente agradece ao doutor Cícero, doutor Joséval também. A gente encerra mais um programa Alto Astral no 14. E, é claro, agradecer aos nossos parceiros aqui. Falando de parcerias, doutor Cícero, de gente agrada ao consumidor, eu tenho a relação deles aqui, né? Canal 14 NET. Apoio Cultural. São eles a Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, também Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, a Uni Evangélica, também Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, Barbante JK, também Laboratório Modelo, BRG Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi, também Centro-Norte Goiano. A todos, obrigado mais uma vez pela audiência e até logo mais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.